Graça e paz, amados. Mais uma vez estamos de volta agora para darmos continuidade ao nosso estudo do Salmo 119 e agora abordando um dos trechos do poema, guiado pela letra Nun, uma letra do alfabeto hebraico, que abrange os versículos do 105 ao 112. E eu quero agradecer a você por estar aqui conosco. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu espero que a explicação de hoje sirva de alento para a tua vida e você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Israel, pastor presbiteriano, e esse é mais um episódio do podcast Maná. Como nós já vimos, esse capítulo do livro dos Salmos, ele é uma declaração de amor do salmista pela palavra de Deus. E aqui nós encontramos esse salmista se derramando diante do Senhor, mostrando toda a sua fraqueza, toda a sua dependência da palavra, as perseguições pelas quais ele passou e também a sua confiança inabalável na palavra de Deus. Então, o Salmo 119, ele continua nos conduzindo por uma jornada de fé, de esperança, uma jornada espiritual verdadeiramente profunda, porque revela a centralidade da palavra de Deus para aquele que quer realmente viver segundo a vontade de Deus. Os versículos 105 até o 112 nós poderemos encontrar aqui uma das declarações mais poderosas, mais conhecida de toda a Escritura, começando esse primeiro versículo do 105, que é tão conhecido pela igreja. E ele começa esse texto, e eu quero convidar você a ler comigo. Abra sua Bíblia, nos acompanhe. Eu vou ler e você me acompanhará. Que diz assim, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida. Todavia, não me esqueço da tua lei. Armam cilada contra mim os ímpios. Contudo, não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Induz o coração a guardar os teus decretos para sempre, até ao fim. Amém? Queridos, esse versículo inicial, o 105, conhecido por toda a comunidade cristã, quando ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, esse texto não é apenas poético, é profundamente prático e descreve a realidade de alguém que vive em um mundo cheio de incertezas, cheio de perigos, cheio de aflições, mas que encontra direção segura na palavra de Deus. O salmista aqui, ele não está escrevendo de um lugar confortável. Ele
está cercado por dificuldades, enfrentando riscos, lidando com perseguições, e ainda assim ele permanece firme. A mensagem central desse texto é clara. Quem vive guiado pela palavra de Deus encontra direção, força e perseverança em Deus. Vamos caminhar por esses 8 versículos, e vamos explorar as riquezas desse texto e aplicar suas verdades à nossa vida. Por isso eu quero convidá-lo a meditar nesse primeiro versículo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Essa não é uma das metáforas que podemos estranhar, mas é uma metáfora poderosa que a Bíblia nos apresenta. Na antiguidade, uma lâmpada, ela tinha muita importância, porque ela iluminava não apenas os passos para frente, mas o caminho inteiro. Isso ensina algo essencial, que Deus, muitas vezes, quando Ele quer falar conosco, Ele se revela de forma como essa lâmpada, inicialmente ao nosso redor, e enquanto caminhamos, Ele vai esclarecendo, mostrando, revelando a sua palavra. E assim também a palavra de Deus, nós vemos que ele não é um mapa completo, mas ele é um mapa no qual nós podemos vivenciar o presente e nos preparar para o futuro. A exposição que nós podemos fazer desse texto, lâmpada para os pés, trata de direção imediata. E luz para o caminho quer dizer uma direção contínua, uma direção sempre presente. E o que aprendemos com esse versículo? Eu volto a dizer que eu gosto de aprender pelo menos 3 lições de cada versículo. E aqui eu aprendo 3 lições. A primeira lição é que não devemos esperar entender tudo para depois observar, para depois obedecer. Deus quer que nós confiemos nele diariamente. E a terceira lição é que a obediência de hoje libera a direção do amanhã. Você tem seguido a luz de Deus? Ou está precisando sair da sua inércia através de uma clareza maior? Em outras palavras, você tem seguido a luz de Deus, que Deus já te deu, ou você está esperando paralisado por mais clareza daquilo que Deus quer que você faça? O segundo versículo, que é o 106 desse poema, ele diz: jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. O salmista faz um compromisso sério aqui. Ele não trata a obediência como algo opcional. A obediência para ele é algo imprescindível. Ele decide obedecer antes mesmo de saber de todas as circunstâncias. Então,
O que ele quer mostrar aqui neste versículo é que a obediência não pode depender do seu humor. De que compromisso com Deus exige firmeza da nossa parte. E aí esse versículo também nos traz 3 lições maravilhosas que eu separei aqui. Que a primeira lição é que a sua fidelidade precisa ser intencional. A segunda lição é que você deve decidir obedecer independentemente de suas emoções. Não importa se você está triste, alegre, feliz, com raiva, obedeça. A terceira lição é que a constância, ou seja, o continuar, constrói caráter espiritual. Como está a sua obediência com Deus? Sua obediência é constante ou é circunstancial? Aí vamos para o outro versículo que também é importante. O versículo 107, ele nos diz: estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Ora, o salmista aqui, ele não está num ambiente bom. Ele está sofrendo. Ele está sofrendo perseguições. Isso causa um sofrimento intenso na vida dele. Mas ele não abandona a fé. Ele clama por vida. Vivifica-me. Revigora-me. Observe que ele não pede alívio imediato. Ele pede uma renovação espiritual, que está na palavra vivifica-me. Então quer dizer que a dor não é desculpa para se afastar de Deus. De que a palavra é fonte de renovação. Então nós podemos trazer aqui algumas lições desse versículo. Quando ele nos fala que nos momentos de aflição, nós devemos correr para a palavra de Deus. Uma outra lição que eu aprendo aqui, amados, é que Deus fortalece ou nos fortalece por dentro, mesmo quando a situação externa ainda não tenha mudado. E a terceira lição que eu aprendo aqui, amados, é que a verdadeira força vem da presença de Deus. Veja, a palavra de Deus é muito forte nesse sentido. O que estamos fazendo quando estamos aflitos? O que fazemos quando a aflição que vem do mundo nos atinge? Nós nos afastamos de Deus ou buscamos mais a Deus? Essa não é uma pergunta retórica, essa é uma pergunta que nós podemos responder. Porque é muito claro, se você segue ao Senhor, você deve buscar a Deus em todo momento. E aí nós vemos o versículo 108, que ele apresenta uma adoração voluntária do seu ser. Ele diz: aceita, Senhor, a oferta voluntária da minha boca e ensina-me os teus juízos. Ora, aqui o salmista oferece um louvor como um sacrifício voluntário. Ele está se oferecendo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é aquele culto voluntário. Então, ele escolhe adorar a Deus, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento. E sabe o que é que isso nos revela, amados? Maturidade espiritual. Porque
quando o salmista apresenta a adoração dos lábios, né, mesmo quando ele não vê mudança nas circunstâncias, e apesar das circunstâncias, a adoração dele não depende do que ele está sentindo. Porque se dependesse, ele ia correr. Ele ia embora, ele ia se esconder. Porque a circunstância que o cerca é terrível. Mas ele busca o Senhor e o adora. Louvar a Deus é uma decisão que nós tomamos. E o que aprendemos aqui? Primeiro, aprendemos que devemos adorar mesmo quando não sentimos vontade. Aprendemos também que o louvor alinha o nosso coração com o de Deus. Em terceiro lugar, nós aprendemos aqui que a gratidão transforma a nossa perspectiva. E então vem a pergunta-chave para nossas vidas. A nossa adoração depende daquilo que sentimos ou de quem Deus é? No versículo 109, o salmista mostra uma vida frágil, mas sustentada pela palavra. E ele diz, no versículo 109, eu estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Ele está dizendo, a minha vida está continuamente em minhas mãos, todavia não me esqueço da tua lei. O que isso quer dizer? Essa expressão indica um perigo constante. O salmista vive sob risco de vida, ou risco de morte, como queiram alguns, mas ele declara, não me esqueço da tua lei. O que isso nos ensina, amados? Que a vida, ela é instável. Mas a palavra de Deus, essa é estável, segura, firme, não muda. Então, quais as implicações que nós obtemos desse versículo? Primeiro, que mesmo em meio à insegurança, nós devemos permanecer na palavra, mesmo quando estamos inseguros. A estabilidade espiritual não depende da estabilidade externa, depende da palavra. Que Deus sustenta quem permanece fiel. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, o que tem governado a nossa mente em tempo de pressão? O que tem governado a nossa mente em tempo de aflição, de provação? O versículo seguinte, do 110, ele nos ensina o seguinte, que o justo sempre é alvo de armadilha, ou de armadilhas. Porque ele diz assim, os ímpios me armaram laços. Os ímpios me armaram laços. Outra versão diz, armam cilada contra mim os ímpios. Mas ele diz, contudo, não me desviei dos teus preceitos. O que ele quer dizer aqui? Que o salmista reconhece que há armadilhas ao seu redor. O salmista reconhece tudo isso, mas ele permanece até o fim, mesmo sob riscos. Porque no mundo, o mundo sempre tenta nos desviar de Deus. A fidelidade exige vigilância. Vigiai
e orai para que não entreis em tentação. Então, qual é a lição que nós aprendemos neste versículo 110? Que nem todo caminho é seguro. Nem todo caminho é seguro. Que ter discernimento espiritual é essencial. E a terceira lição que nós aprendemos neste versículo 110 é que se permanecermos na palavra, não cairemos. Não cederemos às tentações. Aí a pergunta vem: você está atento às armadilhas espirituais que estão ao seu redor? Lembre-se que Satanás está ao nosso derredor, rugindo, procurando a quem possa tragar. Mas o bom de tudo é que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que eu temo e o guarda. Se nós buscarmos ao Senhor, temos livramento, amados. O problema é que muitas vezes queremos agir independente de Deus, e aí caímos, e aí fraquejamos. Então a palavra de Deus, ela é uma herança e uma alegria para nós. Veja o que é que diz o versículo 111, o salmista dizendo: os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constitui o prazer do coração. Olha, essas palavras, em outra versão, ele diz assim: os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Aqui o salmista revela sua relação com a palavra. Ele a vê como uma herança de Deus para nós. Não como obrigação, mas como uma riqueza, um tesouro dado a vasos de barro como diz Paulo. Ele, ou a palavra, melhor dizendo, ela é o gozo da sua vida, é o gozo do seu coração. Então a palavra, como nós vemos aqui o salmista apresentando como um tesouro espiritual, um tesouro que produz uma alegria perpétua, uma alegria espiritual, um prazer espiritual verdadeiro. Então, o que é que eu aprendo aqui com esse versículo? Que devemos valorizar a palavra de Deus mais do que bens materiais. E a segunda lição é que a alegria verdadeira, ela só vem de Deus. E a terceira lição aqui é que devemos desenvolver o prazer espiritual. Precisamos aprender a nos alegrar na palavra de Deus. Nos alegrar em ir à casa do Senhor, como diz o salmista. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. O que tem alegrado o teu coração? No sentido espiritual. O Salmo 112, aliás, versículo 112 do Salmo 119, ele fala da perseverança até o fim, que é essencial. Ele diz: inclinei meu coração a guardar os teus estatutos para sempre até o fim. Na outra versão ele diz: induz o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. O que o salmista está nos falando aqui nesse encerramento, com uma decisão firme, é que ele escolhe perseverar até o fim, seguindo o que a palavra de Deus nos ensina. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então quer dizer o que com isso? Que a vida cristã não é uma corrida curta, é uma maratona, é uma jornada longa. Então, que devemos perseverar para que a marca do verdadeiro discípulo seja encontrada em nós.
E é aí que traz essas lições maravilhosas que nós aprendemos do versículo 112. Que não comece apenas bem, mas também termine bem. A segunda lição, que a constância é mais importante do que a intensidade momentânea. Olha, quando a gente recebe Jesus como nosso Salvador, confessa a Ele, há uma alegria e a gente quer fazer tudo na igreja, tudo. Mas aquela é a alegria do momento. Isso pode ser maravilhoso no início, mas com o tempo a pessoa, se não tiver constância, ela vai fraquejar. E outros começam bem e vão devagar e crescendo dia a dia. E aquilo vai perseverando até o fim. Então esse é o ponto principal. A terceira lição que nos mostra: permaneça fiel até o fim. Você está disposto a permanecer fiel até o fim? A conclusão que nós tomamos e tiramos desse texto é de que a vida guiada pela luz de Deus, ela nos ensina que a palavra de Deus ilumina o caminho, que a obediência precisa ser firme, que a aflição não cancela a fé, que a adoração é uma escolha, que a palavra sustenta em meio ao perigo, que o justo enfrenta as armadilhas da vida e que a palavra de Deus é herança e alegria. Perseverança é essencial. Então esse texto nos chama a viver uma prática constante e perseverante. Você pode viver perdido, guiado por emoções, pelas circunstâncias, ou você pode ser direcionado e guiado pela palavra. O que você escolhe? Então vamos em frente, porque a palavra de Deus nos garante a vitória. Amém? Que Deus nos abençoe. Se esse podcast te ajudou de alguma forma, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, passe para mais alguém, para que outras pessoas possam ser abençoadas com essas palavras. Que Deus nos abençoe.